Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Recentemente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez alguns alertas ao resto do mundo sobre uma possível ameaça nuclear, que fizeram muita gente discutir sobre os efeitos de uma bomba como a de Hiroshima e Nagasaki. Afinal, qual é o poder de destruição de uma bomba nuclear? Vamos supor que uma cidade do Brasil, como São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro, fosse atingida. Qual seria o estrago? Será que as consequências seriam as mesmas do ataque nuclear norte-americano às cidades japonesas? Ou será que depois de tanto tempo, com o avanço da tecnologia, essas bombas estão ainda mais poderosas, né? Vem comigo, que eu vou tentar responder a todas essas perguntas. Antes de mais nada, precisamos observar o primeiro e único ataque nuclear da história da humanidade. Em 1945, os Estados Unidos já enfrentavam o Japão há 4 anos. Em 26 de julho daquele ano, o presidente dos Estados Unidos deu um alerta aos japoneses, pedindo que eles se rendessem. Caso isso não acontecesse, o Japão sofreria duras consequências. Só que ninguém sabia que essas consequências envolviam bombas nucleares. O primeiro alvo foi a cidade de Hiroshima, mais ou menos por volta das 8h15 da manhã. O dia ensolarado e bonito na cidade de Hiroshima se tornou um verdadeiro inferno. O Enola Gay, um bombardeiro B-29, sobrevoou Hiroshima e soltou a bomba a uma altura de 9,5 km. A bomba explodiu a aproximadamente 600 metros do chão. Chamada de Little Boy, essa bomba tinha cerca de 64 quilos de urânio-235. Mas a fissão teria ocorrido em somente 1,4% dessa carga. Mesmo assim, a explosão foi devastadora, gerando um calor de mais de 4.000 graus Celsius, em um raio de quase 5 quilômetros. Para você ter uma ideia do poder de destruição dessa bomba, sua explosão teve uma força equivalente a 15.000 toneladas de dinamite. A título de comparação, um único quilo de dinamite pode destruir completamente um carro popular. Os números não são exatos, mas estima-se que entre 50.000 e 100.000 pessoas morreram no dia que a bomba foi lançada. Cerca de 10 quilômetros quadrados da cidade foram devastados e a explosão pôde ser sentida em cidades que estavam a 60 quilômetros de Hiroshima. O Japão poderia ter se rendido após esse ataque, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. 3 dias depois, os Estados Unidos lançaram uma segunda bomba nuclear. Em 9 de agosto de 1945, pouco depois das 11 da manhã, um outro bombardeiro lançou a bomba Fat Man, que explodiu a 500 metros do solo. Essa bomba era um pouco diferente da Little Boy, pois ela era feita de plutônio-239, um material mais eficiente do que o urânio, mas que exigia um mecanismo mais complexo. Ao ser lançada, a bomba liberou uma energia equivalente a 21.000 toneladas de dinamite. É até complicado falar isso, mas a cidade de Nagasaki teve um pouco mais de sorte do que Hiroshima, apesar de ter sido atingida por uma bomba mais poderosa. Eu falo isso porque a região de Nagasaki é dividida em 2 vales, o que limitou a área de destruição. Mesmo assim, as vítimas somaram entre 28.000 e 49.000 pessoas. Cerca de 7 quilômetros quadrados foram destruídos, deixando 40% da cidade devastada. Após os ataques, o Japão finalmente se rendeu e a guerra chegou ao fim. Mas as consequências das bombas, não. Após a explosão de uma bomba atômica, raios gama, nêutrons e raios X são liberados e afetam tudo ao seu redor, incluindo o corpo humano.
Em Hiroshima, 92% das pessoas que estavam no raio de 600 metros do epicentro da explosão tiveram consequências letais. Os sobreviventes, conhecidos como Hibakusha, sofreram ao longo dos anos por causa do calor e da radiação. Muitos deles tiveram a pele queimada, seguido por náuseas, vômitos, sangramento e queda de cabelo por causa da radiação. Ao longo dos anos, cataratas e tumores malignos afetaram milhares de pessoas e houve um aumento drástico de leucemia em Hiroshima e Nagasaki. E não para por aí não, viu? 10 anos após as duas explosões, os casos de câncer de tireoide, de mama e de pulmão entre os sobreviventes eram bem mais altos que os do resto da população japonesa. Agora, e se uma bomba nuclear atingisse uma cidade brasileira, hein? Como São Paulo, por exemplo, será que as consequências seriam as mesmas? Eu sinto muito dizer, mas caso isso acontecesse, a destruição seria muito maior. Eu falo isso porque as bombas de hoje em dia são muito mais poderosas do que as que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Como eu disse anteriormente, a Little Boy, que devastou Hiroshima, tinha cerca de 15 quilotons, o equivalente a 15 mil toneladas de dinamite. Apesar de parecer muito, isso não é nada comparado com as bombas que existem atualmente. O surgimento das bombas de hidrogênio faz as explosões serem muito mais devastadoras, chegando a 50 megatons, algo equivalente a 50 milhões de toneladas de dinamite. Vamos imaginar que uma bomba de 1 megaton atinge a cidade de São Paulo, supondo que a bomba caiu sobre a Praça da Sé, no centro da capital. É certo que todos da região morreriam em um piscar de olhos. No caso da bomba de Hiroshima, 89% das pessoas que estavam no local morreram. Por aqui não seria diferente. Quando a bomba atingisse o solo, seria aberta uma cratera de incríveis 300 metros de diâmetro e 60 metros de profundidade. Essa ocasião seria diferente das bombas lançadas no Japão, já que elas explodiram antes de chegar ao chão e não fizeram crateras. Ao redor do epicentro, não sobraria nenhum edifício de pé. O Teatro Municipal e o pátio do colégio, onde foi levantada a primeira construção da atual cidade de São Paulo, iriam ao chão. O mesmo aconteceria com a atual sede da prefeitura. A explosão que cria uma enorme bola de fogo faria pessoas, objetos, animais e construções evaporarem. A maioria dos prédios que abrigam hospitais e grandes empresas se tornaria um monte de escombros. Das mais de 400 mil pessoas que vivem nessa região, 98% delas iriam morrer. O vento causado pela explosão poderia chegar a 250 km por hora, derrubando as casas e prédios que ficaram de pé após a explosão. O problema é que os moradores de São Paulo sofreriam um pouco mais que os habitantes das cidades japonesas. Isso porque as bombas atuais são mais poderosas e a maior cidade do Brasil tem prédios muito maiores e mais robustos. Após a explosão, ainda viria as consequências da radiação. Cientistas norte-americanos calcularam que, com ventos a 24 km por hora e uma bomba de 1 megaton, 50% das pessoas no raio de 16 quilômetros do epicentro morreriam em 96 horas. Essa simulação, aplicada na cidade de São Paulo, indica que municípios como Guarulhos, Santo André, São Bernardo, Osasco e Taboão da Serra também seriam afetadas. Existe um site chamado NewKeyMap. Ele faz uma simulação de como seria o efeito devastador da explosão de bombas atômicas em qualquer lugar do mundo.
Segundo o site, se uma bomba com as mesmas características das lançadas em 1945 caísse sobre o centro de São Paulo, 170 mil pessoas morreriam e quase 190 mil ficariam feridas. Isso considerando as consequências da bomba mais fraca em relação às que existem hoje. Em Brasília, se a bomba caísse no eixo monumental, teria o mesmo efeito devastador. Mais de 170 mil mortes e quase 190 mil feridos. No Rio de Janeiro, se fosse jogado uma Little Boy, o simulador aponta que mataria mais de 34 mil pessoas e deixaria mais de 60 mil feridas. Todas essas cidades seriam devastadas e milhares de vidas seriam perdidas. Felizmente, as chances de um caso como esse acontecer no Brasil são muito pequenas. Mas e se acontecesse? Você saberia como sobreviver? Existem algumas dicas básicas que poderiam salvar a sua vida. Quando acontecer a explosão, de modo algum, olhe para ela. A bomba cria um flash de luz e uma gigantesca bola de fogo laranja. Essa explosão pode cegar uma pessoa, seja de forma definitiva ou temporariamente. Também é recomendado cair no chão com o rosto para baixo e as mãos sob o corpo. Se você tiver um pano por perto, cubra o nariz e a boca, mas não esqueça de manter a boca aberta para que seus tímpanos não estourem por causa da pressão. Se você sobreviver, procure um abrigo na direção oposta dos prédios caídos. Na verdade, vá o mais longe que conseguir nos primeiros 15 minutos após a explosão. E depois procure abrigo antes que você seja atingido pela radiação. Tente sempre ficar longe das janelas para evitar estilhaços de vidro e a radiação. Nas próximas horas, caso você não consiga ir a um hospital, tente tomar banho o mais rápido possível e cubra quaisquer cortes ou ferimentos. Assoe o nariz e limpe os ouvidos e as pálpebras, pois os detritos podem ficar presos nessas partes do corpo. Por causa da radiação, o mais seguro é consumir alimentos de recipientes selados, como pacotes, garrafas ou latas, e sempre limpar bem os pratos, panelas e utensílios. Não coma qualquer coisa que ficou descoberta durante a explosão, como frutas ou vegetais, pois esses alimentos estarão cobertos de radiação. Só saia quando o governo autorizar. O recomendado é ficar no abrigo por pelo menos 24 horas após uma explosão nuclear, para que você possa evitar consequências letais. Particularmente, eu espero que nunca precisemos colocar essas dicas em prática, não é? Mas caso aconteça, o que acho muito difícil, você estará preparado. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!